Well, it's a real blessing for Stella and I to be back in Salvador again. É uma bênção para mim, Stella, estar em Salvador novamente. The one thing we weren't expecting was all the rain. Uma das coisas que nós não esperávamos era essa chuva. But we're expecting the Lord's blessing to rain upon us tonight. E esperamos que o Senhor nos abençoe nessa noite. I'd like for us to turn to 2 Corinthians chapter 11. Eu gostaria de ver com os irmãos 2 Coríntios capítulo 11. As Paul shares his prayer for them. Paulo está aqui colocando essa oração diante deles. I believe this is a prayer for us in the days we're living in. E creio que essa é uma oração para os dias em que estamos vivendo. 2 Corinthians chapter 11 verses 2 and 3. Então, 2 Coríntios 2, verso 2 e 3. For I am jealous for you with a godly jealousy. For I betrothed you to one husband, so that to Christ I might present you as a pure virgin. But I am afraid that as the serpent deceived Eve by his craftiness, your minds will be led astray from the simplicity and purity of devotion to Christ. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Let's pray. Vamos orar. Lord, we do worship you tonight to be in your presence. Senhor, nós te adoramos nessa noite, por estarmos na tua presença. Lord, as we sing of our love for you, we thank you that it is you that first loved us. Sim, Senhor, nós cantamos o nosso amor por ti e queremos realmente estar como nós te amamos desde o começo. We're thankful, Lord, how you have taken us out of a kingdom of darkness and brought us into the kingdom of your beloved Son. Te agradecemos como o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. And in your kingdom there is a full and abundant provision for our time together tonight. E nesse reino nós temos uma ampla abundância de provisão para nós nessa noite. We're thankful as we gather tonight, we declare that Jesus Christ is Lord over this time. Então, quando nos reunimos nessa noite, nós declaramos o Senhor como o Senhor desse tempo aqui que nós estaremos juntos. We're thankful, Lord, you make every provision for this time. Cremos que o Senhor já preparou toda a provisão para esse tempo. As we come to the end of a week, our bodies might be tired and we're looking unto you to refresh and quicken us. Sim, nós chegamos nesse final de semana e nossos corpos estão cansados, mas queremos que o Senhor venha nos renovar para esse tempo. Lord, we know how much the enemy hates your word and we just stand against any tactics of the enemy. Sim, sabemos que o inimigo rejeita o teu povo, mas nos levantamos contra toda a tática do inimigo. And we open all of our hearts to you that you would have a great freedom to work in our lives. Abrimos-nos a ti para que o Senhor tenha liberdade de trabalhar em nós nessa noite. In thy wonderful name we pray. Amen. Nesse maravilhoso nome nós oramos. Amém. Okay. I'm often asked during these days, uma das perguntas durante esse tempo: what's upon your heart? O que está no teu coração? I think we all realize the critical nature of these days. Nós percebemos a natureza corrupta desses dias em que vivemos. Things just aren't normal. Parece que estão normais. These are abnormal and they are intensifying. Mas as coisas irão mais se intensificar. Things are going on in our lives in the world that have never gone on before. Irão acontecer coisas nesse mundo, coisas que nunca aconteceram antes. And so really what's upon my heart? Então o que é que tem estado no meu coração? Is that we as God's people be prepared for his soon return. Para que nós como povo de Deus sejamos preparados para seu retorno em breve. Because all that is going on, porque tudo o que está acontecendo, is a sign of our Lord's yearning to return for his people. É um sinal do retorno do nosso Senhor para o seu povo. As we look at these two verses, quando nós observamos esses dois versos, it really summarizes Paul's heart also for Corinthians and for us. Então aqui revela o coração tanto de Paulo para com os coríntios para conosco. In the first part, in verse 2, nessa primeira parte, no verso 2, we see that Paul is jealous with a godly jealousy. Vemos aqui que Paulo está zeloso por esse povo com zelo de Deus. That the people of God would realize that they have been engaged to Christ. Que para que o povo percebesse que eles estavam de fato compromissado em
noivado com o Senhor. We often talk about our God as a God of purpose. Sabemos que nosso Deus é um Deus de propósito. And He has many purposes in our life. Ele tem muitos propósitos, um propósito eterno em nossa vida. But there's one overall guiding purpose that overrides everything. Mas tem um propósito que governa todas as coisas. He is jealous to have a bride for His Son. Ele é zeloso para ter uma noiva para o seu filho. And by His amazing grace, E pela sua graça maravilhosa, He has chosen us to be His bride. Ele nos escolheu para fazermos parte dessa noiva. And as we're upon this earth, He's going through the process of preparing us to be that bride. Então, enquanto estamos aqui sobre essa terra, estamos sendo preparados nesse processo de preparar essa noiva para o seu filho. And as you look at the description of the bride, Então, quando nós vemos esse assunto da noiva nas it Escrituras, says that she is a pure virgin. e é dito que ela é uma virgem pura. And we've touched on this before, how that sounds strange. Já falei isso antes, parece até estranho. Because how can you have an impure virgin? Como que nós podemos ter uma virgem pura? You're either a virgin or you're not. Ou é virgem ou não é. So there must be something else God's trying to convey to us. Então há algo aqui mais além que nós precisamos perceber. And I believe what He's trying to tell us, Então eu penso que ele está querendo nos tentar fazer ver. He's far more interested He's not only interested in our outward condition, Então o Senhor não está tão interessado na nossa condição exterior, not just our physical condition, na nossa condição física, but He's interested in our spiritual condition. mas Ele está observando a nossa condição espiritual. That purity of life, a holiness of life. A pureza da vida, a santidade da vida. We love to sing about a holy God, Nós gostamos de cantar sobre o Deus Santo, but He is jealous for us to live a holy life. mas Ele é zeloso para que vivamos uma vida santa. And we know how that's impossible in ourselves. E sabemos que isso é impossível em nós mesmos. But by His great grace, He's made a way for us to enter into the holiness of His life. Mas pela sua graça Ele preparou um caminho de santidade para nós. And to see God's heart for this, Para ver o amor de Deus por esses. look how Paul starts these verses. Veja como Paulo começa esse versículo. He says, I am jealous for you with a godly jealousy. Eu estou zeloso por vocês com o zelo de Deus. Now, oftentimes we can think jealous is a bad word. Pensamos às vezes que zelo ou ciúme é uma palavra ruim, But jealous in and of itself is a neutral word. mas essa palavra zelo é uma palavra neutra, Because we see here, God is jealous for you. porque Deus tem zelo por você. The jealousy of God Então esse zelo de Deus is for Christ to be formed in each one of us. é para que Cristo seja formado em cada um de nós. There's two little words Há duas pequenas palavras that separate this word, that distinguish this word jealousy. que distinguem essa palavra zelo. It can make it a positive word, E pode ser uma palavra positiva, like God is jealous for us, como Deus tem zelo por nós. or it can make it a negative. Ou pode ser de um lado negativo. And most of the times in our life, Muitas das vezes em nossas vidas, jealousy is a negative. zelo é algo negativo, ou ciúme é algo negativo. Because as God is jealous for us, Porque Deus tem zelo, ciúme por nós. we are often jealous of something else. Nós às vezes temos ciúme, zelo por alguma coisa a mais. I'm jealous of that sister's dress. Então eu tenho ciúme, eu tenho zelo pelo aquele vestido daquela irmã. I'm jealous of this young brother's great hair. Então eu fico com ciúme daqueles cabelos bem arrumados dos jovens. The more you get gray, the more Quanto mais nós nos tornamos grisalhos, you notice the young brothers with great hair. nós percebendo os jovens com aqueles cabelos grandes. But we see how
we're jealous of things because we want them. Nós temos zelo, ciúme pelas coisas porque nós queremos essas coisas. We're envious of them. Nós invejamos essas coisas. Somebody has something we want, Alguém tem algo que eu queria ter, but God, mas Deus, He is jealous for us. mas Ele tem zelo, ciúme por nós. If He is for us, who can be against us? If He is for us, who can be against us? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Because, praise God, He's jealous for Christ to be formed in us. Mas graças a Deus, porque Ele zela por nós, para que Cristo seja formado em nós. And closely related to that verse, E similar, relacionado a esse versículo, Paul has this prayer for the ones in Corinth. Paulo tem esse zelo por esses queridos aqui em Coríntios, That we not be led astray from that simplicity and purity of our devotion to Christ. para que eles não se desviem das simplicidades e purezas devidas a Cristo. When you are first engaged, Quando você pela primeira vez está aliançado, noivo, there's some that can remember this a little easier than some of us married a long time. os mais jovens podem estar, os recém-casados podem estar mais com a mente fresca a respeito disso do que nós que já temos mais tempo. But when you're first engaged, Mas quando você pela primeira vez está compromissado e all of your focus, todo o seu foco, there's a singleness of focus. há uma singularidade no teu voto. Everything else becomes unimportant. Todas as coisas ao redor se tornaram sem importância, But there's one person. mas há uma pessoa You're living for that person. que você vive para essa You pessoa. want to make that person happy. Então você quer fazer com que essa pessoa seja feliz. And nothing else matters. Nada mais importa. You protect that person. E você protege essa pessoa. You help that person along. Você ajuda essa pessoa. Oh, when love captures our heart, Então esse amor captura o nosso coração. there's a simplicity. Há uma simplicidade. You're just living for that. Então você vive por isso. And when the love of Christ captures our heart, Então quando o amor de Cristo captura os nossos corações, we don't have to think about other things. nós não podemos estar pensando nas outras coisas. We have within our heart, He wants us to do this, He wants us to do that. Nós não temos que estar com o nosso coração para fazer isso ou fazer aquilo. And there's a purity in this. Há uma pureza nisso. We're not doing it for ulterior motives. Então nós não estamos procurando motivações exteriores. We're not doing it to gain something. E nós não estamos fazendo para ganhar algo. We're not doing it to win some award. Nós não queremos ganhar alguma coisa do mundo. We're doing it out of love. Nós queremos fazer por amor. And this is our relationship with Christ. Então esse é o nosso relacionamento com Cristo. That we do it out of a love for the one who first loved us. Nós temos que amar aquele que nos amou primeiro. There's a singleness associated with this love for Christ. Então há uma singularidade associada a esse assunto desse amor a Cristo. But it amazes me in the world we're living in today. Então algo que me chama a atenção nesses dias em que vivemos. How complicated the enemy, the world, ourselves. Então, como se tornam as coisas complicadas, o inimigo, nós mesmos, has made this Christian life. tem feito essa vida cristã. All of a sudden it's become complicated. Do nada, de repente fica complicado. There's actually a deceiving spirit at work. Então há um espírito de engano aí trabalhando. Oh, you want to be ready for the Lord's return. Que você deve estar preparado para a volta do Senhor. Oh, you have to do this, you have to do that. Então, por causa disso, tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. You have to read this book, watch this video. Você tem que ler esse livro, ver esse filme. Or if that doesn't work, E se isso não funcionar, it says, it's no use, it's too hard for you. então isso é muito difícil para você. It's only for special ones. E só para alguns especiais que isso And funciona. it's so far away. Então, deixa para lá. You will not endure. Você não vai suportar. He tries to discourage us. Então, tenta nos desencorajar. And one element of that is true. Um elemento é verdadeiro, It is too hard for us. que é verdade para nós. It's impossible for us. É impossível para nós. But it's not impossible for the one living within us. Mas não é impossível para aquele que vive em nós. He is the one who prepares us. Esse é o único que nos prepara. Just like He saved us. Justamente como Ele nos salvou. By His grace, not of our own works, but by His great love. Pela sua graça, pelo seu tão grande amor, não pelas nossas obras. He is the one working in us now.
Ele é esse que está trabalhando em nós, no nosso interior agora, to do that work of preparing us for His return. para fazermos essa obra de estar preparado para a sua volta. And the Lord is so aware of all the challenges we face O Senhor está atento a todos os desafios que nós enfrentamos. that He, just like Paul was warning these dear ones. Como Paulo está aqui falando, chamando a atenção desses queridos aqui. Now, Paul hasn't said here that they have been led astray. Então, Paulo fala aqui que algumas coisas foram deixadas para trás. But he was fearful that they would be led astray. E eles devem olhar para diante para eles não se apartarem. He's warning them, Então ele está chamando-lhes a atenção, encouraging them to be aware of situations. e encorajando-os a observar as situações. The Lord warns us. O Senhor nos chama a atenção. The Lord knows the battle we will face. O Senhor sabe as batalhas que nós temos enfrentado. We know in Matthew 24 and 25, Nós vemos em Mateus 24, 25. the disciples had asked the Lord, when will you return? What are your signs? Então, os discípulos perguntam ao Senhor, quais são os sinais da tua vinda? And the Lord shares some thoughts and some parables with them to prepare them. Então o Senhor falou para ele algumas parábolas, alguns pensamentos, preparando-os. He also shares some warnings. E ele compartilhou algumas advertências. One of these is in Matthew 24, verse 12. E um desses é Mateus 24, verso 12. The Lord is talking about how evil will increase upon this earth. Que o mal iria aumentar, iria crescer nessa terra. He actually says iniquity will be multiplied. Diz que a iniquidade iria se multiplicar. And because that iniquity is multiplying, Então, porque a iniquidade iria se multiplicar, the love of many will grow cold. então o amor de alguns iria se esvair. When we have this thought, the Lord knows our hearts. O Senhor conhece os nossos corações. And His great grace, E na sua grande graça, saying, be aware of this. Ele diz, estejam atentos a isso. And when He's talking here about our hearts growing cold, Então, para que esse coração, esse amor não venha se esfriar. it's talking about a slow process. Então, e aqui está se falando de um processo It's not lento. just like we have an on-off switch in our heart. Não é como ter um switch de ligar e ligar no nosso coração, algo rápido. Turn it on and we're hot. Então, ligou, nós já estamos atentos. Turn it off, we're cold. Desligou, nós estamos mornos, frios. No, but what He's saying Não, here o que ele está dizendo aqui is you're like a candle. é como uma vela. And when that candle is burning, Quando aquela vela está se queimando, that wax has melted. então a cera vai derretendo. And it's hot. You don't put your finger in the wax of a candle. Então você não coloca ali o dedo ali naquela cera da vela. Or you only do it one time. Uma vez só você vai fazer. And then you learn not to do it. Então você vai fazer para nunca mais você fazer. A primeira lição. And when the flame of that candle goes out, Então quando aquela chama se vai, the wax is, at first the wax is still hot, então a cera ali continua quente, even though there's no fire. mesmo que não haja fogo, But slowly, mas lentamente, over time, durante o tempo, that hot wax aquela cera quente, that is a liquid ali é um líquido, becomes solid and grows cold. então se torna sólido e frio. This tells us about how our hearts operate. E isso é a maneira como o nosso coração vai operando. Ones that have hearts for the Lord, ones that are in love with the Lord. Então aqueles que têm um coração para o Senhor, de amor para com o Senhor, We need to be alert. nós precisamos estar alertas, That all of a sudden we're not just going to walk away from the Lord, porque de repente nós nos afastamos do Senhor. but things will happen in our life. As coisas irão acontecer nas nossas vidas. And we will start to not be as close with Him as we were. Então as coisas irão começar e nós começaremos a ficar um pouco, vai se distanciando. Maybe we're not in the Word every day like we were. Não é, We're not in His Word every day like we were. sim, é como se nós não fôssemos aos poucos não lendo a Bíblia diariamente. Maybe we're not in fellowship like we used to be.
talvez não estejamos tendo comunhão como nós tínhamos antes, ou não estamos lendo a Bíblia como líamos antes. And we can see our love starts to grow cold. Então o nosso amor começa a se esfriar. There was a famous piano player. Então há um pianista famoso. I know nothing about piano playing. Eu não sei nada sobre tocar piano. I read the story though. Eu somente li a história. I thought it was a good story. É uma boa história. He was talking about how he was a world, everywhere he traveled, he actually took his piano with him. Então, todo lugar que ele viajava, ele levava o piano com ele. And they asked him, "Why do you do that?" Então perguntava: "Por que você faz isso?" And he said, "Because I need to practice every day." Porque eu preciso praticar diariamente. And the one said, "But you're so good. Mas você é tão bom. You're better than anybody in the whole world. Você é bom, é o melhor de todo mundo. Why do you need to practice every day?" Por que você tem que praticar diariamente? He said, "Oh, Ele disse: olha, if I don't practice for 1 or 2 days, se eu não praticar por 1 ou 2 dias, you are right. Nobody will notice, ninguém irá notar. but I will notice. Mas eu percebo. I'm not as good as I should be." Eu não tenho estado tão bom, não estarei tão bom como eu estaria. And then if I don't practice for another few days, Se eu então não praticar por mais alguns dias, most people will not notice. muitas pessoas Most people will not notice. não irão perceber também. But those close to me, my wife, my family, my friends, they will notice. Mas aqueles que estão próximos a mim, minha esposa, meus filhos, meus amigos, irão começar a But perceber. if I don't practice for a week or 2, Mas se eu não praticar por 1 ou 2 semanas, everybody notices. todos irão notar. I think that's a beautiful picture of our Christian life. Isso é uma figura maravilhosa da nossa vida cristã. We can fool people for a day or 2. Nós podemos ser por 1 ou 2 dias. We know how to put on our Christian. We know how to act like a Christian. Nós já temos aquela coisa exterior de agir como cristão durante alguns dias. And we can fool people for a little while. Nós podemos fingir para as pessoas por um momento a mais. But in the after a little while, Mas por um momento depois, people start to notice. as pessoas começam a perceber. This is what the Lord is after. Então é isso que o Senhor está buscando. A heart that stays hot and in love with Him. É um amor que permaneça aquecido e ativo por Ele. Most of the writers in the New Testament warn us of this. Muitos dos escritores do Novo Testamento nos admoestam com respeito a este assunto. Just as Paul did in 2 Corinthians, Como Paulo em 2 Coríntios, as the Lord did in Matthew. o Senhor fez ali em Mateus. Think of Peter. Pense sobre Pedro. And Peter, if we look at 1 Peter 4. Quando nós vemos 1 Pedro 4, 1 Peter 4 verse 7. 4 verso 7. He's talking about the end of all things. E ele fala a respeito do fim de todas as coisas. And we read 1 Peter 4 7. 1 Pedro 4, 7. The end of all things is at hand. Therefore, be of sound judgment, sober spirit, for the purpose of prayer. Above all, keep fervent in your love for one another, because love covers a multitude of sins. 1 Pedro 4, 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Peter also was saying, look, the end days are here. Pedro está dizendo, olha, o fim dos tempos está chegando. And you need to keep your love very fervent. Então você tem que manter o seu amor intenso. Or burning very hotly. Então, aquelas chamas bem quentes, aquecidas. And not just for me. Não somente por mim, Not just for the Lord, mas pelo Senhor, but for one another. e também um pelos outros. Do you ever notice during challenging, difficult times, Sabemos que durante tempos dificultosos e desafiadores, we might be able to keep our love for the Lord, nós devemos manter o nosso amor pelo Senhor. but it can become a great challenge to keep our love for one another. Mas também um desafio enorme manter o amor uns para com os outros. We can see how
we start to notice things within brothers and sisters. Nós começamos a notar as coisas nos irmãos e nas irmãs. The things in the past when love was prevailing, it didn't occupy ourselves with. Então, quando o amor prevalecia e quando nós não nos ocupávamos com essas coisas. But he's saying, look, be careful, be on the alert. Então ele diz: preste atenção, esteja em alerta. One of the greatest things that the enemy loves to do in these days Uma das coisas que o inimigo ama fazer nesses dias em que vivemos is to separate brothers and sisters. é separar os irmãos e as irmãs. And it really, if we see God's heart, Se você perceber o coração de Deus, it breaks his heart. isso dói no seu coração. What is our testimony to the world? Então, qual é o nosso testemunho para com o mundo? The testimony to the world is that even though we're very different, E o nosso testemunho para com o mundo não pode ser diferente. if a non-believer comes in, Quando um ímpio chega entre nós, they said, well, see how they love the Lord, see how they love one então another. veja como eles amam uns aos outros. It doesn't mean that we're all perfect, Isso não quer dizer que todos nós sejamos perfeitos, but his love holds us, mas o seu amor nos and his love guarda. keeps us. Esse amor nos protege. When that fervent love for one another starts to grow cold, Então, quando esse amor fervente de um para com os outros começa a se esfriar, we notice that the level of service starts to drop, starts to decrease. o nível de serviço começa a diminuir. There's not a caring for one another. Ninguém se importa mais um com o outro. There's not an encouraging one another. Ninguém mais encoraja uns aos outros. There's not that serving one another. Não há mais esse serviço de uns para com os outros. That what used to be so normal and so natural. Então as coisas ficam normais, naturais. Paul and Peter and our Lord are saying, be on your alert. Então Pedro, o próprio Senhor e Paulo diz: estejam alertas. When you start to sense this in your heart, Então quando você começar a sentir isso no seu coração, examine your heart. examine o seu coração. Thankful for the blood of the Lamb that cleanses us Graças a Deus pelo sangue do Cordeiro que nos and allows us to purifica, come back to that place of first love with Him. que também nos restaura para aquele lugar do primeiro amor. And this is what we see in Revelation. É isso mesmo que nós vemos em Apocalipse. As John writes in Revelation 2 verse 4. Quando João escreve ali em Apocalipse 2, verso 4. John is doing the writing for what the Lord says to the 7 churches. Então, João escreve ali para as 7 igrejas. And to the church in Ephesus, E ali para a igreja em Éfeso, what does he say? o que ele diz? I think we're familiar with these words. Sabemos que vocês estão familiarizados com essas palavras. In Revelation 2 verse 4, the Lord says, I have this against you. Então, em Apocalipse 2:4 diz: eu tenho isso contra vocês, You have left your first love. que vocês deixaram o lugar do primeiro amor. That first love, that place of simplicity and purity of devotion to Him. Aquele lugar de simplicidade e devoção devidas a ele. What is first love? Esse primeiro amor. What is this first love that the Lord is talking about? Então, o que é esse primeiro amor que o Senhor está falando? It's a love that governs our heart. Esse é o amor que deve governar os nossos corações. It's a love that directs the choices we make. É esse amor que direciona as decisões que nós tomamos. It's a love that sets the priorities in our heart. Esse é o amor que deve colocar as prioridades dos nossos corações. It's that love that keeps us focused upon Him. Esse é amor que nos coloca o foco nele. And in the days we're living in, Então, nesses dias em que estamos there's so vivendo, many distractions, so many things pulling us every which way. então há muitas coisas, diversas maneiras que está nos distraindo. The church in Ephesus, it was doing everything outwardly correctly. Então, essa igreja aqui em Éfeso está falando exteriormente tudo perfeito. It had all of the teachings, Todo o ensinamento. it had all of the meetings. Ele tinha todas as reuniões. Outwardly they looked wonderful. Exteriormente eles pareciam maravilhosos. But what was their inner condition? Mas qual era a condição interior? What was the spiritual heart of that assembly? Qual era o espírito, They had o left, coração e o espírito daquela igreja? they had left their first love. Eles perderam o seu primeiro amor. They were just living in tradition. Eles viviam ali tão somente de tradições. Just going day after day as they had in the past.
Então, repetindo aquelas coisas que eles sempre tiveram do passado. And the Lord, in His great love, E o Senhor, no seu tão grande amor, He wakes them up. nos desperta. You know, the beautiful thing about our Lord, and particularly in these letters in Revelation, Uma coisa maravilhosa, particularmente aqui nesse livro de Apocalipse sobre o Senhor. He finds issues in 5 of those 7 churches. Ele encontra 5 coisas nessas 7 igrejas. And he points them out. Então ele aponta cada uma dessas coisas. But why is he doing that? Por que está fazendo assim? Because he loves them. Porque ele ama And he's wanting them to wake up. e ele quer despertar. Because what does he say? Então o que ele diz? Repent, return to me. Arrependam-se e retornem-se a mim. We look at the condition of some of those churches. Então nós vemos a condição de alguma dessas igrejas. We would say the Lord is finished with them. Então nós podemos dizer que o Senhor está terminando ali com eles. But the Lord says no. Mas o Senhor diz não. Even though you have that spirit of Jezebel there, Mesmo que você tenha aí esse espírito de Jezabel, you can repent. você pode se arrepender. Even though her influence can be there. Então essa influência pode ser. Repent, return to me. Então arrependam-se e voltem a mim. Oh, how the Lord is crying out to us in this hour. Como o Senhor está clamando a nós nessa hora. There's a cry of love from the Lord's heart, Então há um clamor de amor no coração de Deus. that we would be awakened Que possamos ser despertados and that we could be those that are pushing on. e possamos ser aqueles que irão perseverar. In spite of the challenges we find, E a despeito dos desafios que estejamos enfrentando, because our relationship with Him is based on love. porque o nosso relacionamento com Ele é baseado em amor. And this whole matter of love, Então toda essa questão de the whole amor matter of a heart-to-heart relationship, é de ter um coração desejoso de ter esse relacionamento. it's actually the outward evidence of our being prepared for Him. Então as manifestações externas de nós estarmos sendo preparados para Ele. The greater we see of the love of Christ expressed among brothers and sisters, E o amor precisamos ver expresso nos irmãos e nas irmãs. the greater we see one's being willing to be prepared for His return. Então o desejo de ver de ser preparados para a volta do Senhor. And this, as we think about this matter of being prepared for His return, Pense nessa questão de estar sendo preparado para a volta do Senhor. as we're together in these 3 times, Quando nós estivermos juntos nessas 3 sessões, there's 3 aspects of being prepared I'd like us to consider. há 3 coisas que precisamos considerar a respeito de estar preparados. I'm not saying these are all the aspects, Eu não estou dizendo que são todos os aspectos, but just 3 that are upon my heart. mas são 3 que estão no meu coração. That first of all, we'll consider tonight Então, o primeiro que nós iremos considerar nesta noite, that He has made each one of us Ele fez cada um de nós, participants of His purpose. nos fez participantes do seu propósito. And tomorrow night, Amanhã à noite, we want to ask a simple question. eu irei perguntar uma questão simples. As we go through this life, Enquanto nós passamos por essa vida, as we see things happening, quando nós vemos as coisas acontecerem, what do we see? o que nós vemos? Do we see from our own perspective, Nós vemos pela nossa própria perspectiva or do we see from His perspective? ou nós vemos as coisas da sua perspectiva? And then, Lord willing, Sunday morning, Então, no domingo pela manhã, we want to ask ourselves, então iremos perguntar a nós mesmos: what is our motivation in life? qual a nossa motivação nessa vida? Is His priority our motivation? Então, a nossa motivação é as prioridades dele, Are we governed? Is our motivation, our ambition to be what He desires? ou é uma motivação, uma ambição pelo aquilo que ele deseja? So tonight we want to look as being participants of His purpose. Então, enquanto participantes desse propósito, And let's look at Hebrews chapter 3. então vamos ver Hebreus capítulo And 3. Hebrews 3 verse 1. Hebreus 3, 1. This is where we get this little phrase. Então vamos ver aqui essa pequena frase. Hebrews 3:1. Hebreus Therefore, 3:1. holy brethren, participants of a heavenly calling, consider Jesus, the apostle, high priest of our confession. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. This is an amazing statement.
Essa é uma afirmação maravilhosa. The writer of this letter, Então, o escritor dessa carta, he's writing to these dear ones. ele está escrevendo aqui para esses queridos aqui. And we know throughout the letter they have some challenges that they're facing. Então, aqui ao longo dessa carta, vendo que eles estão enfrentando alguns desafios. But how does he start? Mas como começou? He says, "Holy brethren." Ele fala, santos irmãos. This is his perspective of us. Essa é a perspectiva que ele He tem de calls nós. each one of us holy brethren. Ele chama cada um de nós de santos irmãos. And then it's an amazing thing Então, uma coisa maravilhosa, that he takes you and I que se ele toma você e eu, and he calls us e nos chama participants of his heavenly calling. Participantes da vocação celestial. You and I, Você e eu, what have we done o que nós temos feito to be participants of his heavenly calling? para sermos participantes dessa vocação celestial? We haven't done anything, Nós temos feito muitas coisas, but by his great love, mas pelo seu grande amor, he has taken us out of one kingdom então ele nos tirou de lá desse império and brought us into his kingdom. e nos introduziu no seu reino. He said, "Now that you're in my kingdom, Então aqui é o meu reino you are a participant in my heavenly calling." e você agora é participante da minha vocação celestial. What is that heavenly calling? O que é essa vocação celestial? Oh, he says, consider Jesus. Então considerem It brings Jesus us back to him. e nos traz de volta a Ele. What is on his heart? Então o que está no seu What is coração? his desire? Qual o seu desejo? He was that great apostle. Ele é um grande apóstolo. Now he's that great high priest, Ele é um grande sumo sacerdote. ever living to make intercession for us, Então ele que vive a interceder por nós. making every provision for us. Então ele que fez toda a provisão para nós. What have we brought to this? Então o que nós trouxemos para isso? We haven't brought anything. Não trouxemos nada. We've only brought our Lord troubles. Somente nossos problemas. But praise God. Mas graças a Deus. What is he looking for? Então o que é que ele está buscando? He's looking as we fix our eyes upon him. Que nós coloquemos nossos olhos fitos nele. As we consider Jesus. Para que consideremos Jesus. We open our hearts. Nós abrimos nossos corações. Say, have your way, Lord. E dizemos, Senhor, tenha o seu caminho, Senhor. I surrender to you. Eu me rendo a Ti. I thank you, Lord. Eu agradeço, Senhor. I don't understand all this. Eu não entendo nada disso. But Lord, you say I am a participant of a heavenly calling. Mas o Senhor diz que eu sou participante da vocação celestial. And I want to learn what that is. Então eu quero saber de fato o que é isso. Because I know your end is good. Porque eu sei que o final de tudo isso é bom. A heavenly calling. A vocação celestial. Not dealing with the things of this world. Não lidar com as coisas desse mundo. But with that heavenly end in view. Para ter a nossa visão em mente. Nossa visão na vocação celestial. Praise God. Graças a Deus. We're thankful how, as we see this great calling upon our life, Enquanto nós vemos esse grande chamado, consideramos em nossos corações. we say, Lord, how do we cooperate? How can we be part of this? Então nós dizemos, Senhor, como eu posso fazer parte? Como eu posso cooperar? And we know that Hebrews is a book of exhortations. Sabemos que Hebreus é um livro de exortações. And an exhortation has a double meaning. Então a exortação tem um duplo sentido. There's a warning to it. Há um aviso, But there's also encouragement. e também um encorajamento. You're in this condition. E você está nessa condição. That's not good. Não é boa. But be encouraged. Mas ser encorajados. I've made provision for you to go on. Que Ele fez essa provisão para nós avançarmos. So we'll just look at one of these exhortations. Então vamos ver uma dessas exortações. And we'll actually go to the end of the book. Então vamos ver no final do livro. In Hebrews chapter 12. No capítulo 12. Because this verse forewarns us what will take place in the end times. Então, isso aqui nos chama a atenção para nós no tempo que nós estamos vivendo. And it's a wonderful encouragement. É um encorajamento maravilhoso. It's a warning. É um aviso. But it's also encouraging us. E também nos encoraja. For the provision we have in Him. Pela provisão que nós temos nele. And if we look at Hebrews chapter 12, we'll start in verse 25. Verse 25. 12, 22. 12, 25. Yeah. Hebrews 12:25. See to it that you do not refuse him who is speaking.
For if those did not escape when they refused him who warned them on earth, much less will we escape who turn away from him who warns from heaven. Tende cuidado, 12:25. Não recuseis ao que fala, pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. And his voice shook the earth then, but now he has promised, saying, Yet once more I will shake, not only the earth, but also the heaven. Aquele, o verso 26, cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. This expression, yet once more, denotes the removing of those things which can be shaken, as of created things, so that those things which cannot be shaken may remain. Ora, o verso 27, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Those verses there are the warning. Então, todos são advertências. Now we come to the encouragement. Então chegamos aqui ao encorajamento. Verse 28. Verso 28. Therefore, since we receive a kingdom which cannot be shaken, let us have grace by which we may offer to God an acceptable service with reverence and awe, for our God is a consuming fire. Verso 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Now, in these verses, there are a lot of riches we could consider. Aqui há muitas coisas a serem consideradas. But tonight, considering being partakers of his heavenly calling. Mas nessa noite nós iremos considerar esse assunto de sermos participantes da vocação celestial. And wondering, what is that? O que é isso? How do we enter into that? Como nós entramos nisso? We want to focus more on verse 28. Vamos focar mais um pouco no verso 28. It doesn't take away from the significance of the other verses. Nós iremos ver aqui a significação But it's just our focus for tonight. Mas o que nós iremos focar aqui nessa noite. When we consider the context of these verses. Quando nós consideramos o contexto desse verso. The writer had been encouraging these dear ones. E o escritor está encorajando esses queridos aqui. To not turn back to Judaism. Para não retornarem ao judaísmo. They were starting to face persecution. Eles já tinham enfrentado perseguições. They were starting to, as Christians, to suffer. Eles como crentes já tinham começado a sofrer. And we hear the testimony throughout Hebrews of how the Lord had brought them so far. Então, aqui pelo testemunho nós vemos que o Senhor tem conduzido eles já por uma longa jornada. Some were starting to turn back, some were starting to shrink back. Então, alguns estão retornando, estão voltando atrás. He reminds them they have come to Mount Zion. Então ele está aqui relembrando do Monte Sião. City of the living God, the heavenly Jerusalem. A cidade do Deus vivo, a Nova Jerusalém. Reminding them how they had come out of Judaism. E então como é que eles iriam retornar agora para o judaísmo? And what they're looking for. O que está aqui buscando? In the midst of this shaking. No meio desse chacoalhamento de coisas aí, abalo. Is a place of security. É um lugar de segurança. Because in this Christianity, porque nesse cristianismo, they were starting to be persecuted. Então começaram a ser perseguidos. And it wasn't as earthly as it wasn't the security there that they thought. Então eles já não havia mais a segurança que eles tinham antes. There was pressure, it was costing them their jobs. Então eles já tinham deixado para trás os seus empregos. Was costing them their houses. Suas casas haviam se perdido. Costing them relationships. E os seus relacionamentos haviam se ido. And they're saying, no, we're going to go back into Judaism, be much simpler. Então, por que eu agora eu vou retornar ao judaísmo? But the writer here was trying to encourage them. Então o escritor aqui está tentando encorajar
encorajá-los to return to Christ. a retornarem a Cristo, Because actually in just a few years, porque tão somente em poucos anos, where they found security in Judaism through the temple in Jerusalem, porque quando eles estavam ainda encontrando segurança no judaísmo, e ali naquele momento ainda tinha de pé aquele templo ali em Jerusalém. the Romans were going to destroy that. Mas então os romanos vieram e destruíram. So his heart of jealous love, the Lord cries out to them. Então o Senhor está clamando aqui a eles com um coração de zelo. As we saw in verse 25. Como nós vimos aqui no verso 25. He says, see to it, you don't refuse him who's speaking. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pleads with them to take heed, to wake up. Então vocês têm que despertar, têm que levantar. Now in the letter to the Hebrews, Então na carta aos Hebreus, who is speaking? quem está falando? Oh, go back to Hebrews 1. Retornem a Hebreus capítulo Who 1. was God speaking through at this time? Para quem Deus está falando nesse tempo? In the past, he spoke through prophets. No passado ele falou aos profetas. But in these days, Nesses últimos dias, who is he speaking through? através de quem que ele está falando? His son, Através do his Filho, beloved son, Jesus. seu Filho amado Jesus. Whenever we have a time of crisis, Sempre que nós temos um tempo de crise, the simple answer is the Lord always brings us back to Jesus Christ. então tudo que o Senhor faz é nos trazer de volta a Cristo. Because he said, these are the last days. Então nesses últimos dias, I'm speaking to you through him, então eu tenho falado para vocês através dele. and he will carry you through. Então ele vai ajudá-los nesse He a says, passar. yes, there will be a great shaking. Então, de fato, haverá vai sacudir as coisas. And this time the shaking is going to be even worse. E esses chacoalhamentos se tornado pior. Because in the past the shaking was on earth. Porque no passado esse abalo era na terra. But the shaking now will not only be on earth, but it will be in the heavens. Mas agora não vai ser só sobre a terra, mas também nos céus. Os poderes do céu serão abalados. And God is using these verses for us today. Então o Senhor tem usado esses versos para nós nesses dias. He's going to shake once more. Ele vai sacudir as coisas uma vez mais. I think many of us already see the shaking taking place. Talvez alguns de nós irão ver esses abalos acontecerem. Oh, in the United States we see the shaking taking place. Nós vimos esses abalos acontecerem nos Estados Unidos. The shaking, it's the name Trump. O abalo que está acontecendo lá é Trump. You have shakings in Brazil. Você tem alguns abalos aqui no Brasil. But we see beyond the earthly shakings. Mas nós precisamos ver além desses abalos. It also says the heavens will be shaken. Mas nós precisamos ver aquele que está abalando todas as And I coisas. think we can sense there's something going on in the heavenlies these days. Então nós precisamos ver que há algumas coisas que estão acontecendo nos céus nesses dias. There's something in the spiritual realm that's going on. Há algo que está acontecendo no reino espiritual. Powers and principalities that are very active. Principados e potestades nesses dias estão altamente ativos. And pray, God is using this shaking Então o Senhor tem usado esses abalos to remove the things which can be shaken. para remover, para abalar, mas permanecer somente as coisas que não podem ser abaladas. What are the things that can be shaken? Então quais são as coisas que podem ser abaladas? The works of the flesh, the enemy, the world. O trabalho da carne, do mundo, do homem. Praise God, so that we can have those things that can't be shaken. Graças a Deus que tem as coisas que não podem ser abaladas. Those things that can't be shaken are of Him. Todas essas coisas que não são abaladas estão nele. And as we see in verse 28, Então quando nós vemos no verso 28, where it talks about how we have a kingdom which cannot be shaken, então aqui nós vemos que temos um reino que não pode ser abalado. it says, let us have grace, or let us show gratitude. Vamos ter graça e gratidão por isso. Praise God. Graças a Deus. We have grace. Nós temos graça. Who is grace? Quem é a graça? Our Lord Jesus Christ. Nosso Senhor Jesus Cristo, Full of grace and truth. cheio de graça e de He is realidade. the one there for us in this hour. Esse que nós devemos buscar nessa hora. And then as you look at this, Então quando nós olhamos isso, it talks about
At the end, Então fala sobre o fim. our God is a consuming fire. O Senhor é um Deus consumidor. Now, when you hear about Fogo God consumidor. being a consuming fire, Então, falando sobre esse assunto de ser fogo consumidor, how does that hit you? como isso te ativa, te impressiona? Does that terrify you? Isso deixa você assustado Or do you praise God? ou você dá graças a Deus? Now, fire again is neutral. De novo, fogo é algo neutro. It depends on how it's used. Depende da maneira como você usa. We see throughout the scripture, Nós vemos em todas as escrituras, fire can be used for good, fire can be used for bad. o fogo pode ser usado para o bem e para o mal. Actually, the Lord back in Deuteronomy says, our God is a consuming fire. Então aqui de novo em Deuteronômio fala que Deus é um Deus que é um fogo consumidor. A jealous God. É um Deus zeloso. Oh, remember that jealous God we read about in 2 Corinthians? Lembra do que nós falamos do Deus zeloso de 2 Coríntios? Jealous for Christ to be formed in us. Ele é zeloso, ele tem ciúme para que Cristo seja formado em nós. And when ones align their heart with God, Aqueles que estão em às vezes que alinhamos nosso coração com o Senhor, we see the blessing of God. nós vemos a bênção do Senhor. Ones reject Him, Aqueles que rejeitaram, we see the curse of God. nós vemos a maldição do Senhor. And that's manifest through fire. E ele se manifesta através do fogo. We think of if you think of the blessing of fire, Se pensarmos sobre a bênção do fogo, what did the Lord have over the tabernacle at night? então o que é que tinha sobre o tabernáculo durante a noite? All those years in the wilderness, Ali naquele deserto. that fire was over them to cover, to protect, to keep them. Então nós víamos aquele fogo ali protegendo e guardando-os durante a noite. On that day of Pentecost, E no dia de Pentecostes, it talked about tongues as a fire coming down. então desceram línguas de fogo sobre eles. And throughout the Old Testament, E durante todo o Novo Testamento, when fire came down from heaven, quando o fogo descia do céu, it showed that sacrifice was acceptable. então fala-nos de que aquele sacrifício era aceitável. We see the fire being shown forth as a great blessing, Então fala-nos que esse fogo é uma grande bênção, but at times it could be a curse. mas às vezes pode ser maldição. We think of Sodom and Gomorrah. Nós vimos ali Sodoma e Gomorra. That fire came down. O fogo veio. You think of Korah's rebellion. E na rebelião de Coré, 250 men, the fire consumed them. 250 homens foram consumidos pelo fogo. This is how jealous our God is for His Son to be manifest in His people. Esse é o Deus zeloso que temos, que tem esse zelo para que o seu filho seja manifestado em nós. And we can be encouraged in this day. Nós nesses dias devemos ser encorajados, As it says in Philippians, como é dito em Filipenses: He who began a good work will complete it aquele que começou a boa obra há de completá-la till the day of our Lord Jesus até o Christ. dia de Cristo Jesus. That's why it says in verse 28, it starts off with therefore. Então, por isso que é dito no verso 28, It's saying, remember Him, remember the work, remember all Christ has done. lembra dele, lembra do que ele foi feito, o que Cristo fez. He's the one that's brought us into this kingdom that cannot be shaken. Foi ele que nos introduziu nesse reino que não pode ser abalado. We have a kingdom of security, we have a kingdom of hope, we have a kingdom of comfort and peace in the midst of the tribulation. Então, no meio da tribulação nós temos um reino de paz, de segurança. How do we participate in this? Como nós participamos disso? By that grace. Pela graça, We're offering to God an acceptable service. oferecendo-nos como sacrifício aceitável a ele. As it says in verse 28, Isso é dito no verso 28. we receive everything from Him. Nós recebemos tudo dele. And then what do? Então o que fazemos? We respond to Him. Nós respondemos a ele. And we offer to Him an acceptable service. Nós oferecemos a ele um serviço aceitável. Instead of acceptable service, some English translations say service that is well-pleasing to Him. Então, em algumas traduções diz que é um serviço que o agrada. What is agradável. well-pleasing to Him? O que o agrada? Or better yet, who is well-pleasing to Him? Então, quem de fato o agrada? What is pleasing to God the Father is everything that originates from His Son. Então, o que de fato
Agrada a Deus é tudo que é originado no seu Filho. It's not our works, but it's His work. Não é nossa obra, é a obra dele. Paul testified, it's not I, but Christ. Paulo testifica, não mais eu, mas Cristo. He is the origin, and that's what makes our service well-pleasing. Ele é a origem de todo o serviço em nós que agrada a Deus. That well-pleasing service is we're doing it for Him, for His sake, and responding to Him. Então tudo que fazemos para Ele é em resposta ao que Ele já fez por nós. We have His interest in view, not ours. É ter o seu interesse em vista, não os nossos. Remember in Romans 12, verse 1? Lembre-se, em Romanos 12, verso 1. We hear many sermons on this verse. Nós já ouvimos muitas pregações sobre esse verso. But we see the same words being used. Mas nós vemos as mesmas palavras, a mesma palavra sendo usada. In Romans 12:1. Romanos capítulo 12, Again, it verso starts, 1. Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, present your bodies a living, holy sacrifice, acceptable to God, your spiritual service of worship. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Therefore, based on everything that Paul has written before, Então, a despeito de tudo que Paulo escreveu antes, all that Christ has done to save us, que Cristo nos salvou, all that Christ has done to sanctify us, tudo que Cristo fez para nos santificar, all that He's done to glorify us, tudo que fez para glorificar, based upon everything that Christ has done, baseado em tudo que Cristo fez, not anything you've done, nada do que você fez, but by the mercies of God. mas pela misericórdia de Deus, Offer yourself ofereça a si mesmo a living um sacrifice, sacrifício vivo, acceptable, which is your spiritual service of worship. agradável a Deus como um serviço santo. It's that free will offering É uma oferta viva that is a response to His love. que responde ao seu amor. Oh, how we want to offer that well-pleasing service. Como nós precisamos oferecer esse serviço agradável. Sometime when it comes to service within the house of God, Então, quando vemos esse assunto do serviço na casa de Deus, we say, just give me a list, tell me what to do. então, por favor, me dê uma lista aí do que eu devo fazer. You know, sometimes husbands ask for that. Então, algumas vezes os maridos pedem, Just tell me what to do. por favor, o que é que eu vou fazer? We're kind of dense. Às vezes esquecemos. Don't ever ask for a list, Não mais pergunte por uma lista, because love comes from the heart. porque o amor vem do coração. Oh, if you love me, you would do this. Se você me amar, você vai fazer isso. Oh, just tell me what to do. Então somente diga o que eu vou fazer. No, that's the tree of the knowledge of good and evil. Essa é a base a base do conhecimento do bem e do mal. But is a heart of love out of life. Então, esse coração de amor que vem da vida, You know the other person. você conhece as outras pessoas, You see what pleases them. você sabe o que agrada a elas, You see what's acceptable to them. você sabe o que é agradável a elas, You see what brings a smile to their face. e você sabe o que traz o sorriso aos seus rostos. And from a heart of love, Então, no nosso coração de amor, we serve one another. nós servimos uns aos outros, We serve our families. nós servimos as nossas famílias. This is what God is after. Então, é isso que o Senhor está buscando. Simply, it's not asking us to do something. Não é tão simplesmente perguntar a nós uma lista de coisas por fazer, Saying, based on everything that I have done, e não baseado em tudo que eu tenha feito. simply offer yourself Então, somente oferecer-se a si mesmo. as that willing sacrifice. Esse é um verdadeiro sacrifício And vivo. I will guide, I will direct you. Então, eu irei te dirigir, eu irei te conduzir. Oh, he has called us and He's desiring to prepare us. Então, Ele deseja nos conduzir e nos preparar. Because so often we think, Porque frequentemente nós achamos, I must prepare myself. eu devo preparar a mim mesmo. No, He does the work. Não, Ele faz o He trabalho. started the work. Ele começou o trabalho, He started us in the Spirit. Ele começou no Espírito He doesn't want our flesh. e não vai terminar na carne. He wants to finish the work in the Spirit. E o serviço será terminado no Espírito. And that Spirit is a sensitive spirit. Então esse Espírito é um Espírito It's sensível, a spirit of love. é um Espírito de amor.
that says this is as you listen, as you do this, Então, se você faz isso, as you respond to this, em resposta a Ele, you bring honor to the Lord. e você então traz honra ao Senhor. As we said earlier, sometimes we think of preparing for His return. We have to do something extraordinary. Então nós pensamos que fazer algo para nos prepararmos para a volta do Senhor é fazer algo extraordinário, Acquiring special, unique knowledge, um conhecimento único, some great understanding of prophetic events. um grande conhecimento de eventos proféticos. And it's good that we have some understanding, yeah. É bom termos um entendimento desses But what assuntos. He's looking is for His life and His people. Então o que é que Ele está buscando na vida do seu povo? And maybe we could just, as an example of ones that were prepared for His coming. Então um exemplo que nós podemos ver com respeito à preparação para a sua volta. We could look briefly at those that were there for His first coming. Aqueles que estão esperando pela seu retorno breve. Aqueles que o esperavam na sua primeira vida, o que é que eles tinham ali? But because there were these ones that were unnoticed by the world. Que eles eram pessoas que não eram conhecidas do mundo. Unnoticed by the religious world. Eles não eram notados pelo mundo The religioso. small, the insignificant ones. Eles eram insignificantes. But God saw their hearts. Mas Deus via o coração As deles. you look at each one of these, Se você olhar cada um destes, what was special about it? o que tinha de especial aqui? It wasn't their skills. Era as suas habilidades? It was their heart. Não, coração. They had a heart for Him. Eles tinham um coração para Ele. They didn't know how they were going to be used. Eles não sabiam como de fato iriam ser usados. They didn't know when the Lord was coming. Eles não sabiam quando o Senhor estava But they retornando. desired for the Lord to come. Mas eles tinham um desejo por And essa if He vida. came in their lifetime, they wanted to be prepared. Então, em qualquer momento que viesse, eles queriam estar prontos. We're familiar with these ones. Nós somos familiarizados com esses If we think aqui. about an Elizabeth and a Zacharias, Nós vemos Isabel e Zacarias, Mary and Joseph, Maria e José, those shepherds, os pastores, Simeon and Anna. Simeão e Ana. They were just simply going about their daily life. Eles estavam ali no seu dia a dia, normal. As we said, they weren't doing special things. Eles não estavam fazendo coisas especiais. They saw the necessity of a daily life with God. Eles apenas atentavam para a necessidade das suas vidas diárias com Deus. Some of them were with their families. Ali com as suas famílias, Some were working. alguns trabalhavam, Some were serving in the temple. alguns serviam no templo, But praise God, mas graças a Deus, in the midst of all of their working and serving, ali no meio de todo aquele serviço, no meio de todo aquele assunto ali da vida cotidiana, they had an ear to hear what the Spirit said. eles tinham ouvido para ouvir o que o Espírito estava dizendo. And they heard God. Eles ouviam o They Senhor. weren't distracted by the things of daily life. Eles não estavam distraídos pelas coisas cotidianas. They heard God, Eles ouviam a Deus and their hearts obeyed. e o coração obedecia. If we want to use a New Testament term, Se colocarmos nos termos do Novo Testamento, we could say these ones were abiding in Him. nós podemos dizer que esses queridos aqui estavam habitando They had made nele. their home in Him. Eles fizeram a sua habitação nele. They knew Him. Eles o conheciam. They knew His voice. Eles ouviam a sua voz. Even though they hadn't met Him, Mesmo que eu tivesse conhecido. there was something about that life they knew. Mas havia algo dessa vida que eles conheciam. Think about a Simeon. Veja sobre Simeão. Simeon was there in the temple. Simeão estava servindo no templo. Many babies were being brought in Muitos bebês estavam chegando ali to go through the ceremony. para passarem por aquela cerimônia. But then Joseph and Mary walk in. Mas quando José e Maria se aproximaram, And Simeon notices something different. Simeão notou algo diferente. Outwardly, Joseph and Mary with Jesus looked just like everybody else. José e Maria externamente era como qualquer outro casal que estava ali trazendo o filho para apresentar. And they were probably poorer than many of the others. Provavelmente eram pobres como qualquer outros. We can tell by their sacrifice. They weren't rich. Então eles estavam oferecendo aquele sacrifício ali porque eles não eram tão ricos assim. But as they walked in, Mas quando ali ele se aproximou, Simeon saw that child. Simeão viu aquela criança. And what was it that captured him? Então o que foi que o capturou? It wasn't like there was a sign pointing down saying, "This is the one." Então, mas foi
não foi o sinal que veio e apontou ali o bebê. No, there was a life in there that Simeon knew. Mas ali havia uma vida que Simeão Because reconheceu. Simeon knew the Lord. Simeão conhecia o Senhor. He knew the life of God. Ele conhecia a The life vida do of God Senhor. is the life of Jesus. A vida do Senhor Jesus. It's the life of the Holy Spirit. A It's one vida- life. Uma vida, a vida de Deus, do Espírito, He do knew that Filho. life. There was a witness. Havia ali um testemunho He was drawn to that. que o atraiu. Oh, praise God. Graças a Deus. You know, I think of a Mary at our home. Então, quando nós pensamos sobre Maria ali na sua casa, Many think she was a late teenager. então ela provavelmente era uma adolescente. She wasn't doing anything extra special, Ela não estava fazendo nada de extraordinariamente especial. but faithful right where she was. Mas como ela era fiel, And then that angel appeared to her. o anjo ali apareceu a ela. And what does an angel always say when he appears? Então, o que o anjo ali... Então, o que é que sempre o anjo diz quando aparece? The angel, whenever you see an angel in the scripture, Então, sempre que você vê um anjo nas escrituras, what does he say? o que ele diz? Don't be afraid. Não tenha medo. He knows us. Eles nos conhecem. If an angel appeared to you, Então, se um anjo aparecer a você, you'd probably be a little bit afraid. então provavelmente você vai... But praise God. Mas graças a Deus. The Lord in his grace says, don't worry, don't be afraid. Então ele disse, não tenha medo. But we see he appears to Mary. Então ele apareceu a Maria. She doesn't understand, Ela não entendeu, but she says, mas ela disse, because she has a heart for God, porque ela tinha um coração para o she's Senhor. been preparing Ela estava to sendo know the Lord. preparado, ela conhecia o Senhor. She says, whatever you have for me, Então, o que é que tenha para mim, I am your maidservant. eu sou uma serva. Be it done to me according to your word. Faça comigo de acordo com a sua palavra. That was acceptable service. Esse é um serviço aceitável. That was worship. Isso é crucial. Oh, and then we see how much Mary knew the Lord. Então, nós vemos aqui o quanto que Maria conhecia o Senhor. Later in that first chapter of Luke, Então, no primeiro capítulo de Lucas, when we see Mary's song, nós vemos a canção de Maria. my soul rejoices. No, my soul exalts and the spirit exalts. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. She's quoting the scriptures. Ela estava citando as Beautiful. This was escrituras. one that knew the Lord. Então isso mostra que ela conhecia How o did Senhor. this little girl know the Lord? Essa pequena garotinha She conhecia o had Senhor. listened. Ela era uma adolescente Listen from her family. de uma família. Listen when they went to the synagogue, when the temple. Quando ela ia ao templo, quando ia à sinagoga. These ones, Esses each one queridos. of them, we don't have time to look at them, Nós não temos tempo para ver cada um desses but they were detalhes, given to him. mas dava-se a ele. They weren't just randomly chosen, Eles não foram escolhidos aleatoriamente. but they had a hidden history with him. Eles tinham uma história oculta com They were ele. devoted to him. Eles se devotavam a ele. They were living lives of acceptable service, Eles tinham uma vida que tinha um serviço aceitável, unknown by the world, não conhecido pelo mundo, unknown by the religious world, desconhecido pelo mundo religioso, but known to God. mas diante de Deus. These are the ones that are waiting and expecting the Messiah to come. E esses eram os queridos que estavam esperando o retorno do Senhor e do Messias. And in the same way, God is calling out to us in this day. E da mesma maneira o Senhor tem nos buscado aqueles que estejam dessa maneira nesses últimos dias. He says, you are partakers of my heavenly calling. Então vocês são participantes da vocação celestial. And yes, there's going to be a shaking. Então, sim, as coisas serão abaladas, I want you to know my son. para que conheçam o meu filho, By his grace, by his mercies, a sua graça, a sua he will misericórdia. do this work of preparing you. Ele vai fazer esse trabalho de preparar, That you will be the testimony that I'm desiring upon this earth. para que sejamos o testemunho do Senhor sobre a terra nesses dias. Oh, may we respond to that. Que possamos responder a isso. Again, not novo. so much in the great things.
não coisas maravilhosas, grandiosas, but in the simplicity and purity of a daily life with Him. mas na simplicidade e pureza da vida diária com Ele. These ones that were ready for the Lord in the first time, Esses queridos aqui estavam preparados para Ele na sua primeira vinda. they had a hidden life with Him. Eles tinham uma vida escondida com Ele. How the Lord is after those that have a hidden life with Him in this day. Como o Senhor busca para aqueles que têm essa vida escondida com Ele nesses dias. May we see the great privilege we've been brought into. Que possamos perceber o privilégio ao qual fomos Even though we chamados. don't maybe understand it all, Talvez não entendamos tudo. about being the bride of Christ. Ser a noiva de Cristo. That's the truth. Essa é a verdade. We might not understand it, Talvez não entendamos, but it really doesn't impact the truth. mas isso não impacta a verdade. Being participants in His divine calling. Sermos participantes da vocação celestial. Again, we don't maybe understand all that, Talvez aqui nós nem todos entendamos tudo isso, but what we know mas o que devemos saber is that He has loved us. que Ele nos amou His plans for us are good. e os planos dele para nós são bons. He will be with us. Ele estará conosco. He never leaves us or forsakes us. Ele nunca irá nos And He will abandonar. carry us through all the days of our life. Ele irá nos conduzir em todos os dias das nossas vidas. May we not be led astray from that place of simplicity. Que não abandonemos esse lugar de simplicidade. May we have that devotion to Him, Que possamos ser devotados a Ele. to be the testimony He's calling us to be in this hour. Que sejamos o testemunho que Ele nos chamou para ser nessa hora. Maybe we can stop here for tonight. Iremos parar por aqui nessa noite. Lord, we do come with worshipful hearts unto You. Senhor, nós chegamos a Ti com um coração de adoração. Lord, it's an amazing thing that You have chosen us to work through us. Maravilhoso como o Senhor nos chamou e nos escolheu para trabalhar através de nós. You've chosen us to be the bride of Your most precious treasure, Your beloved Son. O Senhor nos escolheu para sermos a participante da sua noiva para o seu Filho amado. Who am I, O Lord? Quem somos nós, Senhor? Who am I? Quem somos nós? But God. Mas Deus. We're thankful it's not I, but Christ. Mas que não eu, mas Cristo. And Lord, we each have this desire Nós temos esse desejo for Christ to increase within our lives que Cristo cresça em nossas vidas and for ourselves to decrease, e que nós viemos a diminuir. that we could be those vessels that would hasten Your return. Que sejamos esses servos que apressam sua volta. In Thy wonderful name we pray. Amen. Em seu maravilhoso nome nós oramos. Amém.